indicada para casos crônicos de falta de humildade. Quando se pensa e se faz o trabalho como obra poética, em vez de sofrimento contumaz, sempre vem à mente a questão do trabalho digno, isto é, aqueles ou aquelas que se consideram superiores como seres humanos apenas porque têm um emprego socialmente mais valorizado. Aliás, é sempre nesses casos que entra a cena o famoso "sabe de quem está falando?". Um dia procurei apresentar uma possível resposta científica a esta arrogante pergunta. De forma sintética, registrei essa representação em um livro chamado A Escola e o Conhecimento. E ele diz: hoje, a física quântica não fala mais em universo, mas no multiverso. A suposição de que exista um único universo não tem mais lugar na física. A ciência fala em multiverso, que estamos em um dos universos possíveis. E depois, ele diz o seguinte: assim, há 15 milhões de anos, a Via Láctea, que é leite em latim, aliás, nem é uma galáxia tão grande. Calcula-se que ela tenha a cerca de 100 bilhões de estrelas. Portanto, estamos numa galáxia, que é uma entre 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis, que irá desaparecer. Nessa nossa galáxia, repleta de estrelas, uma delas é o que chamamos agora de estrela anã, o Sol. Em volta dessa estrelinha, giram algumas massas planetárias sem luz própria, 9 ao todo, talvez 8, pela polêmica classificação em debate. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 milhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Aliás, veja como nós temos razão de termos só para nós existirmos aqui. Isto é, que é um Deus que entende de relação custo-benefício. Tem indivíduo que acha coisa pior, que Deus fez tudo isso só para que essa pessoa possa existir. Com o dinheiro que carrega, com a cor da pele que tem, com a escola que frequentou, com o sotaque que usa, com a religião que pratica. Nesse lugarzinho, tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que nosso planeta haja mais de 30 milhões de espécies de vida, mas até agora só classificou por volta de 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa, Homo sapiens, que é uma entre 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 milhões de estrelas que compõem a galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie tem, em 2007, aproximadamente 6,4 bilhões de indivíduos. Um deles é você. Você é um entre 6,4 bilhões de indivíduos, pertencente a uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies classificadas, que vive num planetinha, que gira em torno de uma estrelinha, e que é uma entre 100 milhões de estrelas que compõem uma galáxia, que é uma entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis que vai desaparecer. Por isso, todas as vezes na vida que uma pessoa me pergunta: você sabe com quem está falando? Eu respondo: você tem tempo? E a última coisa que eu queria me referir, e eu quero nesse momento também recordar que nós somos produtos de todo um processo muito grande de luta, que foi colocado algumas coisas. E para nós, os heróis do nosso planeta, os heróis
da nossa luta são pessoas como Manuel Pereira Filho, Vladimir Herzog, Carlos Marighella, Capitão Carlos Lamarca, Santos Dias, Chico Mendes, Gandhi, Martin Luther King. Eu acho que essas pessoas são parâmetros para a nossa vida. E eu, recebendo esse título, antes de finalizar, de cidadão são bernardense, vamos dizer assim, tenho maior responsabilidade para com a luta do nosso povo. E nesse momento de março eu quero fazer uma saudação especial às mulheres. As mulheres têm tido um papel fundamental na mudança desse país. Sem a luta das mulheres, que nós tivemos a oportunidade de participar, não haverá mudança. E a mudança não irá acontecer em outra sociedade. Porque algumas pessoas falam assim, olha, quando nós tivemos socialismo, aí a mulher vai ser livre. Não. A mulher ocupa o seu lugar, ajuda a fazer essa mudança no dia a dia, no combate. É isso. Então, nesse 8 de março, eu queria fazer essa homenagem a todas as mulheres. E me referenciar a uma, em nome da companheira Maura Maurer, que é uma militante aqui do movimento de mulheres, histórica na nossa cidade. Eu quero que nós possamos dar uma grande salva de palmas para essas lutas das companheiras nesse marco. É uma coisa que sempre retorna em cada discussão. As pessoas me perguntam, Wagner, você acredita em Deus? Eu digo que Deus é histórico. Para mim, Deus é histórico. O Deus, em cada época, sintetiza todas as contradições de uma sociedade. O Deus que eu conheço e que eu acredito, hoje está acorrentado. Quem é esse Deus, Wagnerino? Eu digo, esse Deus é uma mulher. Quem é esse Deus, Wagnerino? Esse Deus é negro. Quem é Deus, Wagnerino? Esse Deus é homossexual. Quem é esse Deus, Wagnerino? Esse Deus é um deficiente. Quem é esse Deus, Wagnerino? Esse Deus é uma pessoa muito miserável, que vive com fome. E quando esse Deus for libertado, nós poderemos dizer que a humanidade começa a dar seus primeiros passos para uma sociedade diferente, solidária, sem exploração, de homens e mulheres iguais, uma nova forma de viver. Essa é a sociedade que nós pensamos. E é esse Deus que nós temos que libertar. Um grande abraço. Um beijo em cada um de vocês. E outra também episódio que a Jandira falou aqui no vídeo, também da greve dos funcionários que nós passamos, foi o ano passado, o momento mais duro que nós passamos desde o funcionalismo, quase 20 dias de greve, e você também teve junto lá com a sua experiência, sabedoria, os nossos companheiros da direção do sindicato, que estavam nem quase 2 anos dentro da direção do sindicato, companheiros e companheiras que não tinham nenhuma experiência na área sindical, e você nos ajudou muito acompanhando aquele momento difícil que nós estamos passando na discussão dentro de uma administração do PT, que nós elegemos, nós ajudamos a eleger, mas passando por divergências naquele momento com relação à política do funcionário público.
é,